Olá pessoal, trouxe só essa foto para a gente avaliar, porque tem muita coisa bacana só com essa imagem aí. As duas fotos são da mesma bexiga, ok? Do mesmo paciente, no mesmo momento. A diferença é que na foto da esquerda a minha incidência estava bem em 90 graus, bem em cima da bexiga, em 90 graus com relação ao piso, né, ao chão. E a segunda foto eu fiz, eu deslizei um transdutor um pouco no sentido cranial e angulei um pouco em relação ao sentido caudal. Ou seja, a foto da direita ela está um pouco obliquada em direção ao, ao pé, tá? Eu só arrastei um pouquinho para cima em direção ao umbigo e virei o transdutor um pouco para o pé. E o que é interessante é o seguinte, não deu para escapar dos artefatos. A questão seria qual a melhor imagem que a gente pode obter e para fazer uma fotografia mais apresentável, né? E então vamos lá. Na foto da esquerda a gente vê um artefato bastante grosseiro, realmente interferindo muito na imagem do líquido da bexiga. E esse artefato é bem curioso porque o que mais explica esse artefato é a reverberação com relação aos ecos que se perpetuam com a superfície da parede da bexiga. Ou seja, o fecho de som que vem do transdutor encontra uma superfície mais refletora, principalmente por ela ter uma interface com outro meio de velocidades diferentes, né? Densidades diferentes, e por conta disso altera a sua velocidade. Quando há essas interfaces entre dois meios com densidades diferentes, a tendência é refletir mais o som. Então, aqui é muito refletido por conta disso e acaba que o feixe de som ele se perpetua voltando ao transdutor, encontra novamente uma superfície, volta à superfície da parede da bexiga e novamente reflete. E cada vez que faz isso, o aparelho interpreta como se uma nova imagem tivesse sido formada aqui. A gente sabe que na estruturas anecoicas, e isso acontece muito na bexiga, a gente também tem muita interferência de artefatos de lobo lateral e da espessura do feixe. O que acontece com esses artefatos? O equipamento ele percebe, ou melhor, ele interpreta os ecos a partir de um limite do feixe principal. Porém, no lobo lateral, alguns ecos laterais a esse feixe principal, eles são gerados, ou seja, alguns feixes de ultrassom, eles saem um pouco dessa colimação, vamos chamar assim, do feixe principal, e ao encontrar estruturas laterais a essa colimação, estruturas que refletem muito o som, esses ecos, esse som vai refletir e esses ecos vão voltar ao transdutor e serão interpretados como se eles estivessem dentro da colimação do feixe principal, né? do feixe que o equipamento interpreta as imagens. Então, essas imagens que estariam fora da colimação de interpretação do, do, do equipamento, eles acabam interferindo
de forma ao equipamento interpretar, vamos botar entre aspas, interpretar como se esses ecos estivessem para dentro da bexiga. E isso que a gente percebe aqui, ó, na parte mais inferior da bexiga, mais para o assoalho, a gente percebe esses ecos aqui que são ecos de espessura de feixe. E quando eu mudei a angulação nessa foto do lado direito, eu perdi um pouco aquela reflexão exacerbada da parede da bexiga, porque eu estou entrando de uma forma mais angulada, então sumiu aquela reverberação grosseira que a gente tinha aqui, tá? Porém aí eu comecei a ter uns artefatos um pouco diferentes daqueles que estavam aqui. Começou a vir esse facho, esse feixe de artefato também tênue e que difícil de tirar também, determinado pelos lobos laterais. Quando a gente tem esses fachos assim mais ecogênicos, mas um pouco mais tênues, isso é bem próprio de lobo lateral, que é um princípio semelhante àquele que a gente estava se referindo à espessura de feixe, tá? E inclusive esses pequenos ecos que ficam aqui dentro também é uma mistura de espessura de feixe junto com lobo lateral, ou seja, a bexiga ela pode ser muito influenciada na sua imagem, na formação da imagem, por conta desses artefatos, né, que se assemelham eventualmente a um conteúdo de debris na bexiga, né, um conteúdo mais espesso na bexiga, mas que trata-se apenas de artefato. Então, fiquei um pouco sem saída com relação a trazer uma imagem mais limpa da bexiga. O que eu poderia fazer aqui é reduzir o ganho, talvez no TGC, na faixa, no nível da bexiga. Então eu poderia, por exemplo, diminuir bastante o TGC nesse nível que compreende a bexiga, para apresentar uma foto mais limpa, né? Então era uma forma de valorizar um pouco a qualidade da foto, né, para a gente poder fazer uma foto mais limpa. Mas eu não resisti durante a execução do exame de fotografar as duas formas e pensando justamente em trazer isso para apresentar como conteúdo aqui para a gente ver essas questões dos artefatos, né, como eles se apresentam e a gente pode se livrar de alguma forma de alguns deles, simplesmente fazendo manobras sutis, né, manobra delicada, apenas uma angulação e some, a imagem some como se fosse mágica, né? Mas a gente acaba evidenciando umas outras imagens, mas sim, essa imagem aqui ela poderia estar mais limpinha, simplesmente diminuindo o TGC, e aí esses artefatos, esses pequenos ecos, eles iriam sumir, provavelmente os lobos laterais não seriam totalmente eliminados, mas a imagem da bexiga ficaria bem mais limpa do que a gente está vendo aqui. Mas é isso daí, os artefatos existem e às vezes a gente foge de um, cai no outro, e a gente precisa batalhar para encontrar a melhor janela acústica, a melhor imagem, ajustar as imagens para que nosso exame seja registrado da forma mais esclarecedora e mais bonita também, né? Por que não trazer uns exames mais bonitos sempre na hora de entregar para o colega? Isso faz a diferença no longo prazo.